Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Mais uma vez estamos aqui no programa Acendendo Você, nessa quarta-feira, um pouco gelada ainda, bastante fria aí, mas com o coração aquecido para dividir com vocês mais um tema no dia de hoje. Agradeço aqui a participação já de todo mundo, né, todo mundo chegando aí no canal, chegando aqui no programa. Né? Antes de iniciar, vou pedir mais uma vez que se você não tiver inscrito no canal lá, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu gostei, que tudo isso colabora com a gente. E peço também ao pessoal que visualiza o nosso programa, deixe lá o seu gostei, que isso incentiva bastante o trabalho para a gente multiplicar mais assuntos aqui com vocês. O Acendendo Você, né, a nossa grande missão aqui é colaborar para que vocês encontrem ferramentas, né, de desenvolvimento pessoal que contribuam para a sua ascensão consciencial, para que você participe da ascensão planetária. A ascensão planetária não é um fenômeno, não é uma teoria conspiratória, não é uma coisa voltada a uma realidade religiosa, uma realidade filosófica ou um delírio, é uma realidade acontecendo com o planeta. Né? Então, nesse contexto também, observem que há uma série de mudanças drásticas no planeta relacionadas a tudo que é evento. Essas mudanças estão relacionadas à nossa ascensão, né, à limpeza da casa, né, ao tirar o que não serve mais. Então, não caminhe em torno do pessimismo ou das ideias que as coisas estão erradas, que assim não dá mais para continuar, porque assim que vai continuar para cima, né, para nós acendermos a nossa chama, né, nos transformarmos como seres de luz. Então, mais uma vez, nós estamos aqui iniciando com vocês, né, nesse horário. A live de hoje traz o seguinte tema: desejo. O que você precisa para que isso aconteça? Trouxe esse tema para vocês aqui por conta de uma questão que é de caráter eminentemente consciencial e muito voltado ao resultado do que nós fazemos com a nossa existência, o que nós fazemos com a nossa vida. Quando eu falo aqui hoje de desejo, é aquilo que são os seus objetivos, é aquilo que você quer para a sua vida, é o seu projeto de vida, são as coisas materiais e também não materiais, porque convido a todos vocês que não desejem apenas a materialidade, o resultado material, mas também o desenvolvimento, né, a sua mudança. Esse desejo tem que participar também de uma forma a propiciar o seu crescimento pessoal, num desejo de mudança, um desejo seu, né, um desejo íntimo de mudança. Né? Então, não vou falar hoje do desejo relacionado ao desejo carnal ou ao corpo de desejos, que é um aspecto relacionado à questão esotérica. Né? Corpo de desejos é um estudo esotérico da formação, né, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso ser aqui na Terra. Não se trata disso, mas se trata daquele desejo mesmo, né, de realizar o que eu quero para mim, o que eu quero fazer para a minha vida, né, e como é que eu trabalho isso, como é que eu processo, né, essa forma do desejar. O que acontece muitas vezes, né, na vida das pessoas é que os desejos não se realizam, ou levam tanto tempo que a pessoa nem sente, né, o efeito daquilo que ela pediu para a vida, para o universo, e para que ela tivesse a resposta. Isso tem alguns fatores para acontecer. Né? Primeiro, a ética, a legitimidade, o mérito, e principalmente, você precisa participar dos seus desejos. Se você não participa, de fato, você fica apenas querendo. É um querer. É um querer. O desejar sem participar retira você do processo e é dentro de você, a partir do seu eu,
da sua essência, do bom, do belo e do verdadeiro, que você atinge os seus objetivos. É a partir daí que é o realizável. A partir daí que você constrói o mérito em relação ao que você quer para a sua vida. Quem não participa do seu próprio querer na vida, os seus desejos mais crudes, os mais elementares do que compõe a sua vida, não terá contato com isso, nem o seu resultado. O querer por querer, né, torna o seu eu um mero caprichoso, um caprichoso de um querer vazio. Agora, a partir do momento que você tem o seu objetivo, que você traçou o seu objetivo, em cima disso você colocou o seu querer íntimo, sincero, amoroso, claro, a gente vai falar um pouco também desse significado do amor em razão do que você quer para você. Obviamente que o sentido da realização, ele tem alguns elementos importantes, né? Quando a gente fala de desejo aqui, a gente fala de objetivo, como eu já disse a vocês, né? Quais são os seus objetivos? O que você quer de fato fazer na sua vida? Sem a sua participação, isso não acontece. Aí podem até pensar, mas isso é óbvio, né? Se eu desejo um bom trabalho, eu preciso ir em encontro a isso, né? Sim, é a ação, é a atitude, certo? Pensar assim e deve ser assim. Você quer uma realização profissional, né? Vem aí a formação no campo do conhecimento, vem a procura, né? Vem a forma pela qual você age, como você trabalha, né? No seu ambiente de trabalho, o seu sucesso, tudo isso é uma composição de ato, fato e resultado. Agora, e internamente, o que você fez para que isso acontecesse? Porque muitas vezes você até tem esse processo. Estou falando de trabalho, mas pode ser um relacionamento, pode ser um bem material, pode ser a mudança de uma casa, mudança na sua vida, pode ser qualquer coisa que indique um objetivo, né? Você está atrás disso. Existe o trabalho, sim, trabalho material, atitude, mas existe também aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você coloca, você imprime em cima dos seus objetivos e dos seus desejos. Então é importante também lembrar que a vontade corrompida, ela não te leva ao seu fim. Ou te leva ao fim, pela qual o objetivo corrompido fazia parte dessa vontade. O que é a vontade corrompida? São os desejos sem ética, são os desejos sem mérito, são os desejos por capricho, são os desejos sem ação e sem compor essa troca, essa reciprocidade que vem da questão do amor. Quando você coloca num objetivo, não o egoísmo, o seu querer apenas, mas o seu realizar diante de uma troca, isso tem plena condição de realização. Essa força pela qual você imprime, né? Eu desejo, eu quero realizar da seguinte forma, mas vinculado à possibilidade de eu dividir essa minha realização com alguém. Dividir num relacionamento, dividir com a família. Não estou falando da materialidade, não, estou falando do todo, do material também. Se o teu desejo é enriquecer, para depois você poder dividir com a sua família, tem a sua legitimidade disso. Entretanto, não é só nisso. Se o seu desejo de realização é um relacionamento, né, que é uma grande parte das pessoas desejam isso. Tem muito discurso de solidão, tem muito discurso de frases feitas, dizendo que as pessoas estão melhores sozinhas. Não. Isso é apenas um discurso, apenas um desabafo, uma forma de conviver com a realidade da solidão. A grande parte, sim, quer, por exemplo, um relacionamento. Então, o relacionamento explica melhor essa questão quando a gente fala do ego, do egoísmo, do mérito, né? Daquilo que a gente imprime em relação a esse desejo. Então, vamos falar um pouquinho do desejar um relacionamento.
Aí é fácil de falar, quando a gente fala de amor. Né? Desejar um relacionamento não compõe apenas naquilo que você espera dele. Seja aquela pessoa que complete você naquilo que você dá diante da sua expectativa. Mas principalmente naquilo que você vai doar. O que de fato, dentro de um possível relacionamento, eu vou ser capaz de doar, né, para aquela pessoa que eu desejo compartilhar minha vida, né? Então isso é a construção de uma ideia em cima do que a gente fala de imprimir o amor. Fica mais fácil porque o ser humano é um ser que se interrelaciona com o amor. Então dá para entender mais essa questão do amor, né? Então o que de fato eu vou levar para esse meu relacionamento, né? Como é que eu vou agir? Muito se vê nas expectativas das pessoas, de elas sempre expressarem que pretendem ter um relacionamento em que a pessoa seja inteligente, que ela tenha uma boa conversa, que ela seja um bom papo, que ela seja isso, seja aquilo, aquilo outro. E raramente se ouve o quanto a pessoa quer investir nesse relacionamento, né? Inverter a situação, o quanto ela quer ser divertida, inteligente, né? Quanto ela quer se doar, o quanto ela quer cuidar, né? Isso é importante. Isso na composição, isso é estar junto ao seu objetivo, ao seu desejo. Você imprime nele o amor e aquilo que você quer se dedicar. O esforço que você vai colocar nesse objetivo. Usei o relacionamento, mas isso pode ser com o seu trabalho, pode ser na aquisição de um bem, na mudança da sua vida, na mudança da sua casa. Não esqueçam nunca ou deixem de considerar que quando se fala de amor em relação à nossa existência, ele não compõe apenas os nossos relacionamentos, mas também nas nossas atitudes. Imprimir amor, né, na base do que você faz na vida, né, seja pelo trabalho, seja por adquirir um bem, ou seja o que for, significa atitude, significa ética, significa dedicação, significa um propósito lícito, né? Um objetivo lícito. Há pouco eu falei de uma questão muito importante, vontade corrompida. O que é vontade corrompida? É compor algo que você quer que não te pertence, né? O desejo que imprime o cerceamento da liberdade de um terceiro chama-se magia negra, né? Então, quando a pessoa deseja algo para imprimir a sua vontade em relação a um terceiro ou uma terceira pessoa, em que cerceia a liberdade dela, comanda a vontade dela, isso tem só um nome, é magia negra. Então, nosso desejo em relação a pessoas, coisas e situações sempre tem que estar legitimado, na verdade, na ética, na possibilidade, que compõe toda essa relação que eu falo, que é, né, a relação onde fala o coração, né, o amor, o amar. Isso é muito importante. Isso faz parte, então, daquela essência que eu falei, do seu participar no processo. Um desejo, um objetivo sem a sua participação, vira para você descrença. Por quê? Porque todos nós sabemos o quanto a nossa força de vontade e a nossa força mental, ela realiza. Eu mentalizei uma situação, eu desejo uma situação, ela vai acontecer. E cuidado que ela acontece também para o mal. Então, aí outro ponto importante em que o nosso desejo precisa compor, né, esse fator ético que eu estou falando para vocês, esse fator do amar, do merecer, né, do estar conectado com os valores. Por quê? Porque o seu desejo mais legítimo, né, ele se realiza, né, dentro desses aspectos. E você, quando, né, por descuido, desejar aquilo que não, ou não lhe pertence, ou que está relacionado a forçar uma situação que cerceia a liberdade, cerceia a vontade de uma terceira pessoa, você está agindo, né, na escuridão. E isso precisa ser bastante, né,
ponderado na nossa consciência. O desejo realizado, ele tem uma questão muito interessante. Além de ele te fortalecer, porque você passa a entender que você é capaz de dominar os seus processos, né, o seu caminhar, ele também desperta a sua consciência. Veja o quanto isso é importante, né? Você conseguir realizar pela sua vontade legítima, né, os seus objetivos, os seus intentos, ele traz para você uma maturidade que permite o despertar de consciência. Isso é muito, muito importante, né? Até porque nós viemos para essa nossa existência com essa finalidade, a realização, a movimentação das nossas vidas, né? Nos colocar em ação, sairmos, né, do ostracismo ou da vida parada, vamos falar assim, né, do não realizar, para compor uma realização. Outra coisa importante também, a dimensão do que a gente deseja. Claro que o desejo pode ser infinito, né? Você é capaz de realizar o mundo, se você for capaz de mobilizar energia para isso. Entretanto, também existe a questão da nossa própria verdade realizável, né? Ou seja, evitar o risco da megalomania, né? Então, desejar aquilo que é possível, que é factível. Ah, mas eu quero ser alguém, uma dimensão muito maior do que a média. É legítimo, é seu, faça. Mas cuidado, porque precisamos também conviver com a nossa realidade. Muitas vezes, desejar o possível e realizar é muito mais rico do que pensar na maior riqueza do mundo, que é inatingível, dentro da nossa realidade, né? E eu falo realidade, porque a realidade é o resultado do que você enxerga o mundo, não é a verdade. A verdade, não existe a verdade particular de cada um, existe a realidade de cada um. A verdade, ela é uma só. Se você conseguir viver uma verdade na qual te construirá a pessoa mais rica, seja no que for, dentro do seu objetivo, porque não existe apenas a riqueza material, mas vamos supor que seja ela, é legítimo, né? Você pode perseguir isso. Mas pense, né, com carinho, devagar nesse objetivo, né, para você não corromper no sentido de você negativar, né, os efeitos da sua vontade mais legítima, né, para atingir esse objetivo. Porque muitas vezes nós desejamos certas coisas, né, que compõem a nossa vida, mas é necessário também usar bastante a razão, o bom senso, para verificar se os nossos desejos compõem o nosso círculo, as nossas capacidades, o nosso meio, as nossas ferramentas, né? Porque o maior sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe até onde sabe, né? Até onde conhece, até onde tem as ferramentas, né? O sábio não é aquele que resolve absolutamente tudo, mas é aquele que se conhece, conhece sua realidade. Isso é importante, né? Então, desejar no meio de uma ilusão, né, no meio de uma autoenganação, também corrompe a sua vontade. Corrompendo a sua vontade, você pode desencadear um processo ou de frustração ou de descrença, né? Tantas pessoas que a gente vê por aí, que ao você dizer que a sua vontade é capaz de remover montanhas, né, no sentido figurado, ou que ela é capaz de realizar aquilo que ela mais deseja na vida, ela descreve. Por quê? Porque ela não participou, não participa, né, desses processos dos quais ela quer, né, quer a realização na vida dela. E aí fica esse ambiente reiterado, né, de frustrações, né, de perdas, e isso, obviamente, né, leva a pessoa a não utilizar o que ela tem mais de valor que ela mesma, né? Essa composição essencial que tem dentro de nós, dentro da nossa essência, que é a beleza, a bondade e a verdade, né? Lembrem de uma coisa, que o desejo projetado para fora muito tem a não acontecer, ou até de te frustrar. A maior força que você tem de realização está dentro de você,
né, as suas grandes capacidades, a sua grande capacidade de transformação, de realização, nasce com você, está com você. Né? Aproveite a oportunidade de despertar essas capacidades, e você vai ver o resultado. Né? Pequeno, grande, não importa. O princípio geral da felicidade, pela qual muita gente, né, diz que busca a sua felicidade, ou vai encontrar a sua felicidade, a felicidade justamente é a consequência da realização da sua vontade. Quando a sua vontade legítima se realiza, ela resulta naquilo que a gente chama de felicidade. Felicidade não como fim, mas como consequência. Aí alguns podem dizer para mim, mas quanta gente já não falou que deseja ser feliz? Né? Desejar ser feliz, talvez você tenha que desejar realizar a sua vida e, consequentemente, você realizando a sua vida, você será feliz. Né? É uma vírgula, né? É um ponto e vírgula, 2 pontos entre, né, um princípio e um fim. Isso é importante, né, prestar atenção. Porque se nós tivermos também uma busca enganada ou enganosa, nós não vamos atingir isso. Então, buscar a felicidade não é o caminho. O caminho é buscar a realização. É você agir, é o seu ato, é a sua troca, é a reciprocidade. Reciprocidade, o que é? Eu dou de mim alguma coisa e recebo algo em troca. Ou ao receber algo em troca, eu dou na mesma proporção ou em proporção maior. E esta realização recíproca resulta no que a gente chama de felicidade. Um sentimento de realização. Sentimento de dever cumprido, de plenitude, né, que são os elementos que compõem como consequência o realizar dos nossos desejos, o nosso querer legitimado, né, ético. Eu iniciei lá dizendo para vocês, no desejo, a realização é consequência e a felicidade é consequência. Vejam que maravilhoso que é. É algo tão simples, né? Tão assim, muitas vezes, até desconsiderado de se refletir, de se pensar. Mas no parar, não do tempo, mas da nossa necessidade de parar para nós mesmos, porque ascender em consciência você tem que se permitir. Você tem que se permitir minutos, ou horas, ou dias, o tempo que é seu, para esse processo. E nesse refletir da vida, pensar nos nossos desejos, no nosso querer, é bastante interessante, porque eu posso resumir tudo isso que eu disse para vocês hoje aqui, numa forma fácil de a gente entender. É o querer certo, né? Muitos dizem que não existe o certo e o errado, né? Principalmente aqueles que não querem nos julgar como seres humanos. Mas esse querer certo que eu digo é estar no caminho do resultado. Né? Não é um querer certo pelo julgamento, por um julgamento moral, que é certo e que é errado. Mas é um querer certo de estar no caminho que você obtém o resultado. Você, de fato, dentro do seu querer, você encontra o seu objetivo maior. Eu encontrei hoje o meu aqui, que foi deixar essa mensagem para vocês, que me deixou bastante grato, satisfeito, né, que é feito com bastante amor. Estou no meu minutinho final aqui com vocês, então, né, agradeço imensamente quem esteve aqui ao vivo comigo nessa noite e agradeço também aos demais que virão depois oportunamente assistir aqui o nosso trabalho, né, deixando aqui a minha gratidão também à produção da TV Cron, a todo mundo que participa desse trabalho com a gente, né, e deixo aqui meu fraterno abraço a vocês, e na próxima quarta teremos um novo tema aqui com vocês.
Muito obrigado e boa noite.